boa noite. Hora do voto recebe hoje Luciana Genro, candidata à presidência da República pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Luciana Genro começou cedo a militância política, sendo eleita deputada estadual no Rio Grande do Sul aos 23 anos e depois reeleita. Representou o seu estado na Câmara Federal por 2 legislaturas e hoje Luciana Genro concorre à presidência da República. Obrigada, Luciana Genro, por estar conosco. Bom, faltando apenas 5 dias para a eleição. E Luciana Genro está nas pesquisas de preferência de votos com 1%. Eu quero saber como é que está o ânimo para levar até o fim essa campanha. Muito obrigada, Maria Lídia, um prazer estar aqui no teu programa. Para começar, não acredito assim cegamente nas pesquisas, sabe? Eu acho que elas mais induzem do que realmente refletem a realidade. Eu tenho sentido um crescimento muito grande da campanha nos últimos dias, nas últimas semanas, uma acolhida gigantesca, principalmente da juventude, mas de amplas parcelas da população que estão se dando conta que esses 3 candidatos que estão na frente nas pesquisas representam uma proposta muito parecida, embora eles estejam se bicando, né? Na essência, eles querem manter esse modelo econômico, esse modelo político que foi questionado pelo povo em junho de 2013. Então, meu ânimo está muito grande. Estou muito contente com a acolhida que eu estou tendo com a população. Bom, a cada eleição o pessoal tem feito questão de apresentar candidato próprio. Nessa eleição 2014, qual é a contribuição do seu partido? Bom, a gente tem buscado fazer um debate sobre as questões econômicas que envolvem os direitos do povo que foram clamados nesse movimento que tomou as ruas em junho do ano passado e que não foram atendidos pelos governantes, né? A luta por direito à moradia, saúde, educação, transporte, que foi a gota d'água de toda aquela mobilização, né? O preço da tarifa e a qualidade do transporte público. E para resolver esses problemas, nós temos colocado muito claramente que é preciso contrariar interesses. Não é possível destinar mais recursos para as áreas sociais sem fazer uma auditoria na dívida pública, né, questionando esse processo de endividamento que começou lá na ditadura militar e que faz com que hoje o Brasil esteja devendo 3 trilhões de reais e, a partir das altas taxas de juros, destinando 40% do orçamento para pagar essa dívida que tem um conjunto de irregularidades que uma CPI na Câmara, inclusive, já começou a identificar. Também fazendo uma mudança na estrutura tributária do país, porque hoje quem mais paga imposto é o assalariado, é a classe média, é o trabalhador, e não há retorno desse imposto no serviço público de qualidade. Então nós queremos mudar isso, diminuindo a carga sobre o povo e aumentando a tributação sobre os bancos e sobre os milionários. Bom, em função, inclusive, disso tudo que foi arrolado aqui, o PSOL tem se colocado como sendo o único partido com agenda de esquerda e com uma proposta de ruptura com esse modelo de política econômica. Como é que seria isso? Exatamente, Maria Lídia. O PSOL é o único partido que tem questionado essa política econômica que o governo desenvolve, que tanto a Dilma como a Aécio como a Marina apoiam, né? Esse chamado tripé macroeconômico, que nada mais é do que altas taxas de juros, a escravidão do país para pagar esses juros para 5 mil famílias que são os donos desses títulos da dívida pública, os milionários que detêm grandes fortunas e que têm uma carga tributária muito baixa em relação a tudo que possuem. Então nós temos muita convicção de que se nós tivermos um governo que tenha coragem de enfrentar esses interesses, nós podemos sim resolver esses problemas da saúde, da educação, da moradia. Mas o povo só assiste a cada eleição os candidatos fazerem promessas, né? Prometem maravilhas e depois nunca cumprem.
A minha candidatura, a candidatura do PSOL, é a única que está dizendo como é possível transformar estes compromissos que nós estamos assumindo em realidade, atacando esses interesses econômicos dos bancos, das empreiteiras, das grandes multinacionais e dos milionários, inclusive regulamentando o imposto sobre as grandes fortunas que está na Constituição e até hoje não é cumprido. Agora, Luciana, uma ação nesse sentido que implica, sim, um rompimento, né, com um modelo que é esse conhecido, ele exige um respaldo. Que respaldo político tem o PSOL para uma ação que chega a ser radical? Há pouco nós conversávamos e eu conferia com você que o PSOL não tem governador de estado. O PSOL tem apenas um senador e 3 deputados federais. Que amparo vocês teriam para uma ação tão ousada? Bom, evidentemente que vencendo a eleição, esse voto no PSOL para a presidência da República se espalha pelos governos estaduais e pelos deputados. Eu tenho insistido muito na importância das pessoas votarem no 50, não só para a presidência, mas também nos ajudarem a eleger uma grande bancada de deputados estaduais e federais, principalmente, que é o fórum, né, o Congresso Nacional, onde nós vamos fazer essas mudanças que nós pretendemos. Há outras mudanças que não precisam de respaldo do Congresso. Por exemplo, a mudança na política econômica, a auditoria da dívida pública, a reforma agrária, a reforma urbana, são leis que existem já e que não são cumpridas porque os governos não têm vontade política de cumpri-las. Né? Mas então, precisa respaldo da população. Precisa respaldo da população, com certeza. Por isso é que eu digo sempre ao povo que não basta só votar na Luciana, é preciso estar preparado para fazer esse enfrentamento. Eu, sendo presidente da República, vou chamar essa população a se mobilizar para me ajudar a tensionar o Congresso Nacional e a ter essa força política necessária para enfrentar esses interesses poderosos. E a população quer, porque é interessante que as pesquisas mostram de verdade que mais de 70% querem mudança. Houve o clamor das ruas, que já foi mencionado por você aqui. Entretanto, na pesquisa de preferência de voto, é a continuidade que está na frente. Dilma Rousseff com uma vantagem ampliada sobre Marina Silva, que está em segundo lugar. E mesmo eu vi uma pesquisa mostrando a estimativa dos parlamentares que serão os mais votados, não são os novos. São velhos, conhecidos. O povo quer mesmo mudança ou é de boca para fora? Eu acho que o povo quer mudança, sim, mas a eleição ela é uma expressão muito distorcida da realidade. Por quê? Porque ela está capturada principalmente pelo poder econômico. Veja só, essas campanhas, tanto da Dilma como do Aécio, como da Marina, envolvem milhões de reais. A minha campanha até agora gastou 200 mil reais. Provavelmente 200 mil é o que a Dilma gasta em 24 horas de campanha, ou talvez até mais do que isso em 24 horas. Então, esse poder econômico acaba influenciando muito na campanha, assim como também as próprias pesquisas influenciam, porque eu me deparo com muita gente na rua que me diz: Luciana, eu quero votar em ti, mas as pesquisas estão mostrando que tu não tens chance de ganhar. Bom, mas se todo mundo que apoia as nossas bandeiras votar no PSOL, nós teremos mais chance, né? E independente do resultado, Maria Lídia, da eleição no dia 5 de outubro, esse voto no PSOL, ele vai fortalecer não só o PSOL, ele vai fortalecer essas bandeiras que eu estou representando, né? Essa bandeira da luta pela tributação das grandes fortunas, da luta pelo questionamento desse sistema da dívida pública, da luta contra a homofobia. Ontem, no debate, nós assistimos uma cena dantesca do senhor Levi Fidelix, candidato à presidência, destilando um verdadeiro ódio contra os homossexuais, e isso é, de uma certa forma, uma incitação à violência, né? E nós temos uma brutal violência contra a comunidade LGBT no Brasil. Homossexual morre a cada dia vítima da intolerância, e o discurso do senhor Levi Fidelix acaba incitando a isso, acaba dando mais força ainda para esse tipo de preconceito, né? Então eu acredito que a luta contra a homofobia ficará mais
mais forte à medida que o PSOL tenha mais força, à medida que eu tenha uma grande votação, que os candidatos do PSOL estejam bem votados, assim como a luta em defesa das mulheres, a luta em defesa da juventude. Todas essas lutas que eu tenho vocalizado na campanha, independente de eu estar ou não no segundo turno, estarão mais fortes à medida que nós tivermos uma grande votação. Falou nas mulheres, nós temos 3 candidatas mulheres. O feminismo teve aí uma luta, né, de muitos anos pela igualdade de oportunidades. Se nós não chegamos lá, temos uma presidente da República e 3 mulheres concorrendo nessa eleição. Isso significa avanço exatamente nessa questão da igualdade de oportunidade entre homens e mulheres? Acho que sim, acho que nós temos um avanço civilizatório, né, no sentido de termos 3 mulheres disputando a presidência. Mas eu sempre digo também que não basta ser mulher, é preciso estar do lado certo, né? E é preciso ter a preocupação de desenvolver políticas concretas que ajudem as demais mulheres a terem protagonismo na vida política do país. E a presidenta Dilma, que é mulher, não tomou medidas concretas que possam realmente trabalhar nesse sentido. O que é o lado certo, Luciana Genro? O lado certo é justamente implementar políticas que vão no sentido de ajudar as mulheres a alcançar essa igualdade na sociedade que nós ainda não temos, né? Então, por exemplo, eu tenho um projeto de lei para que a legislação seja cumprida no sentido de que não haja salários diferentes para homens e mulheres que desempenham a mesma função. Por exemplo, a questão das creches. A presidenta Dilma prometeu em 2010, na campanha eleitoral, que iria construir 6.000 creches no Brasil. Ela não cumpriu nem 10% dessa promessa. Tá? E creche é um elemento fundamental para as mulheres poderem ter protagonismo na política. Eu fui mãe muito cedo, aos 17 anos, e a minha família tinha condições de me ajudar financeiramente para que eu pagasse uma creche para o meu filho, para a qual, inclusive, ele foi com 1 mês e meio de vida, porque eu comecei a trabalhar e tinha que colocar ele na creche. E, ao mesmo tempo que eu trabalhava, estudava, eu também tinha minha militância política. E é muito difícil conseguir manter essa militância, essa participação, tendo um filho pequeno, se a gente não tem essa estrutura, né? E a presidenta Dilma, no que estava ao alcance dela, que era trabalhar para fazer com que essas creches se tornassem realidades, ela não fez. Mas isso é papel do presidente da República ou é a responsabilidade dos prefeitos e até de governadores de estado? Passa a ser papel da presidente da República à medida que ela usa este problema, que é real e concreto, a falta de creches, de escolas infantis, na campanha eleitoral e se compromete, né, ganhando o voto de milhares de mulheres que apostaram nela como alguém que iria se preocupar com as causas das mulheres. E ela culpa os prefeitos justamente por não terem dado a contrapartida necessária para que as escolas infantis, as creches fossem construídas, ao invés de ter colocado a sua estrutura de governo, que é muito superior à estrutura de qualquer prefeitura, para ajudar os prefeitos justamente a fazerem os projetos e tornarem essas escolas infantis realidade. Bom, nós falamos na questão de gênero, questão, né, sobre a mulher, não posso deixar de falar da questão do aborto. Temos casos recentes terríveis, né, de mulheres que morreram assassinadas. Mulheres que quiseram fazer o aborto, foram a clínicas clandestinas e morreram. Luciana Genro defende a legalização do aborto. Uma política de contracepção que prevenisse efetivamente, eficiente, a gravidez indesejada, seria um caminho mais fácil para a solução desse problema do que a legalização do aborto, que enfrenta tantas barreiras por preceitos éticos, por questões religiosas, princípios, e aí não avança, não anda o debate sequer. Então, uma política eficiente de saúde da mulher que envolva essa questão da contracepção não resolveria? Eu acho que uma política nesse sentido é fundamental, Maria Lídia, e é estarrecedor que no Brasil nós ainda não tenhamos isso, né? Nós tenhamos ainda mulheres que acham, por exemplo, que devem tomar pílula somente no dia em que tem relação sexual, né? Isso ainda é uma realidade. E então há uma falha grande nesse aspecto, mas eu defendo a legalização do aborto, independente de haver ou não uma política mais séria, né, de prevenção de
gravidez. Por quê? Porque acidentes acontecem, né? Nós temos, inclusive, mulheres esclarecidas de classe média que se deparam com uma gravidez indesejada, que não é por falta de informação ou de uma política de prevenção. Então, o que acontece? A mulher, num momento de desespero, ela recorre ao aborto. E esta é uma realidade. 800 mil abortos acontecem todos os anos. É a terceira ou quarta causa de mortalidade materna no Brasil, o aborto clandestino. Temos o caso da Jandira e da Elisângela, que tu mencionaste, que foram assassinadas, né? Justamente porque foram para uma clandestinidade. Então, os preceitos religiosos de cada um têm que ser respeitados e ninguém vai sugerir que alguém faça um aborto. Muito pelo contrário, ninguém defende o aborto como um bom método contraceptivo. Acho que nem mesmo uma mulher que faz aborto, e muitas das que fazem, Maria Lídia, são católicas, são evangélicas, são religiosas, têm fé, né? E se sentem muito culpadas, inclusive, por fazerem o aborto, mas fazem porque estão numa situação desesperadora. Então, eu acredito que se nós legalizarmos e tirarmos essa rede clandestina que causa a morte de tantas mulheres, nós vamos melhorar a situação e até diminuir os abortos. Por quê? O Uruguai fez esse movimento, legalizou, mas além de legalizar, ele criou no sistema público uma rede de acolhimento para a mulher no momento que ela está numa gravidez indesejada, um acolhimento tanto material como psicológico, para que ela tenha um apoio que muitas vezes ela não encontra no companheiro ou na família, para decidir se ela realmente quer ter esse filho, o Estado ajudá-la a ter esse filho e não simplesmente condená-la, criminalizá-la se ela decide não ter. Então, no Uruguai, a partir da legalização, nenhuma mulher mais morreu vítima de aborto clandestino e o número de abortos caiu, não aumentou como se cria essa ideia de que a legalização vai aumentar. Caiu de 33 mil por ano para 4 mil por ano no Uruguai. Então, eu acredito que esse é o melhor caminho. Eu vou pedir licença para fazer um pequeno intervalo, mas eu quero deixar uma questão. Como sempre, Luciana Genro defende a taxação das grandes fortunas para a promoção da justiça tributária. O que é grande fortuna num país como o nosso, que ainda tem tanta desigualdade? Um intervalinho, voltamos já já. E voltamos com Hora do Voto, que hoje recebe Luciana Genro, candidata à presidência da República pelo PSOL. Eu deixei a questão da taxação das grandes fortunas, que vem sendo defendida por você, Luciana Genro. E a minha pergunta é, o que é grande fortuna num país como o Brasil de tanta desigualdade? Sem dúvida. Nós temos, de acordo com o Atlas da Exclusão Social, feito pelo economista Márcio Postman, 5 mil famílias que, em média, cada uma delas tem um patrimônio, uma riqueza acumulada de 400 milhões de reais. Veja só o que é a concentração de riqueza no Brasil. Então, a nossa proposta, claro que isso vai ser debatido pelo Congresso Nacional, e é uma prerrogativa do Congresso regulamentar este imposto que está na Constituição de 88, inclusive por iniciativa do então senador Fernando Henrique Cardoso, e nunca foi regulamentada. A nossa proposta é que fortunas a partir de 50 milhões paguem o imposto numa alíquota de 5% ao ano. Isso nos renderia, a partir dos cálculos feitos pelos nossos assessores, uma arrecadação de 90 bilhões de reais ao ano. Só com este imposto se poderia dobrar os gastos com educação. E acha que o Congresso daria esse suporte, aprovaria? Eu acho, Maria Lídia... Considerando a pressão que nós sabemos que existe sobre os parlamentares também. Claro. Os grandes interesses têm os seus lobbies. Claro. Mas é aí que entra a parte do lobby do povo, né? Se eu for presidente da República, eu vou estimular este lobby do povo, esta pressão popular sobre o Congresso. Então, se nós colocarmos claramente ao povo a importância que tem de se mobilizar, de falar com o seu deputado através das redes sociais, de ir para o Congresso Nacional e fazer essa pressão,
e a própria imprensa nos der essa cobertura, mostrando a vontade do povo para os deputados, eu acredito que a gente consegue, né? Não é fácil e é por isso que é importante também que as pessoas votem em deputados do PSOL, em deputados que estejam comprometidos com essa causa, porque a gente vai continuar lutando por isso, independente de eu estar ou não na presidência da República, esta luta vai seguir depois e nós podemos aprovar um projeto desse tipo, independente de quem esteja no governo. É claro que se o PSOL estiver na presidência, nós teremos muito mais condições, porque justamente teremos uma presidência da República estimulando esse processo de mobilização. A candidata Marina Silva se ressente de ser alvo de uma artilharia muito dura, de críticas duras sobre ela. E você mesma acionou aí a sua artilharia para o lado da Marina, dizendo que ela está à direita de Dilma, que ela é uma via terceirizada do PSDB. Falou até que, na realidade, Dilma, Marina e Aécio são irmãos siameses. Exato. Isso é jogo de palavras, Luciana Genro? Ou, de fato, acha que os três são iguais? Eles não são idênticos, né? Mas eles são muito parecidos, principalmente na defesa da política econômica, né? Tanto é que os três defendem esse chamado tripé macroeconômico, que é a manutenção dessa lógica de altas taxas de juros, né? De pagamento da dívida, o bolsa banqueiro, né? As altas no preço da energia elétrica, da gasolina. Essa lógica todos eles defendem. Então, sim, a Marina ela tem uma aproximação muito grande com o PSDB. Os próprios economistas que a aconselham são economistas que vieram do PSDB. A defesa que ela faz da autonomia do Banco Central, a autonomia formal do Banco Central, é uma política neoliberal ao extremo, né? A Dilma também, na prática, dá essa autonomia ao Banco Central, que é uma autonomia para quê? Autonomia para promover essas altas taxas de juros e permitir aos mercados seguirem lucrando, aos bancos seguirem lucrando. Nós estamos numa recessão no Brasil e os bancos aumentaram os seus lucros. Tá? A população está endividada, o nosso telespectador com certeza faz parte dos 60% da população que tem dívidas. E outra parte muito grande desses endividados sequer conseguem pagar suas dívidas em dia, tamanhas altas taxas de juros. Então, mudar essa política econômica, só o PSOL de fato está propondo. Os três realmente defendem a continuidade dessa mesma lógica. Agora, também você falou, né, com essa história de que Marina está à direita de Dilma, sendo o PSOL, o partido que defende e que se identifica com a agenda da esquerda. Você sinalizou que num segundo turno, se houver, e se for Dilma e qualquer outro candidato, que o PSOL se alinha com Dilma por esse perfil? Não, de jeito nenhum. Primeiro nós vamos lutar para estar no segundo turno, né? E depois de junho de 2013, nada deve parecer impossível de mudar. Eu acredito que se o povo que acredita em nós votar no 50, nós podemos estar no segundo turno. Mas não, o PSOL tanto em 2006 como em 2010 não estava no segundo turno e não apoiou nenhuma candidatura, né? Mesmo sendo o PT contra o PSDB, o PSOL não apoiou o PT, porque nós achamos que o PT deixou de ser um partido de esquerda à medida que abandonou essas bandeiras e passou a ser um agente de implementação das políticas da direita, né? Então, nós não respaldamos e acreditamos que é preciso construir uma alternativa de esquerda coerente. O povo vai avaliar no segundo turno, se o pessoal não estiver lá, qual é o menos pior. Cada um vai ter o seu julgamento sobre qual é o menos pior. Não caberá a nós dizer à população quem é o menos pior, porque nós já vamos ter cumprido o nosso papel, que é mostrar o melhor, né? E eu tenho dito muito, o voto útil no primeiro turno é o voto no melhor candidato, é o voto naquela candidatura que expressa as bandeiras que as pessoas querem ver ganhar força e querem ver serem vitoriosas. Então, eu peço muito que as pessoas acreditem que é possível e que nos deem esse voto no 50 no primeiro turno e que depois, se nós não chegarmos ao segundo turno, então escolham o menos pior por sua própria conta. Vamos falar, para assim, encaminhar para o encerramento, sobre a questão da corrupção no poder público, a relação promíscua do poder público
com o setor privado, Exato. que resultam nessas denúncias, nesses escândalos dos últimos tempos que têm envolvido partidos, praticamente todos os partidos, quase todos os partidos, seja a questão do mensalão, essas denúncias da Petrobras, ou mesmo a de São Paulo envolvendo o metrô, trens, etc. E sempre desvio de milhões, bilhão, né, de dinheiro público. Você tem no DNA a política, até por origem, filha do Tarso Genro, político de densa atuação na vida do país. Conhece, sempre ouviu, cresceu ouvindo as coisas da política. O que é isso, Luciana Genro? Não tem como prevenir e impedir a corrupção no poder público? Eu acho que nós precisamos incrementar a fiscalização e a punição, né, aos corruptos. Porque hoje nós temos uma população carcerária gigantesca, mas são jovens, pobres e negros de baixa escolaridade, não são os corruptos, né? O caso dos presos do mensalão é a exceção que confirma a regra. A maioria dos criminosos de colarinho branco não vai para a cadeia. Então, esse exemplo de ir para a cadeia é muito importante. Mas outra medida fundamental, Maria Lídia, que nós defendemos, é o fim do financiamento privado das campanhas, né? Nós precisamos acabar com essa relação promíscua que começa na campanha eleitoral. Aliás, o PSOL é o único partido que tem representação no Congresso que, por estatuto, não recebe dinheiro de bancos, empreiteiras e multinacionais. São justamente esses setores da economia que estabelecem essas relações promíscuas, financiando campanhas milionárias e depois recebendo de volta, né, favores do governo e, às vezes, inclusive, propinas. Então, fazer a reforma política e acabar com o financiamento privado é muito importante. E eu agradeço muito sua participação em Hora do Voto, seu empenho em responder com clareza todas as questões aqui apresentadas. Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço. Peço seu voto no 50. E agradeço a você também, que nos acompanhou no Hora do Voto. Uma boa noite a todos.